Oi, pessoal, essenciais! Começando agora mais um episódio do Essencial Cash, onde você já sabe, falamos sobre dicas, histórias, enfim, inspirações para transformar esse mundo em um mundo mais essencial, apoiar com que as pessoas realmente possam se ver e apoiar com que os outros também se vejam como essenciais. Falando em essenciais, hoje eu estou aqui recebendo. Vocês vão perceber durante o nosso papo qual eu tenho um conceito sobre ele essencial. Já vou começar dizendo, da última vez que a gente se viu, ele me disse uma frase que é algo que eu já pratico e faço há mais de 10 anos, conscientemente, mas ele me deu um outro contexto sobre esse assunto. E é isso que ele faz com a gente. É com muito prazer que eu recebo hoje Moisés. Um prazer estar aqui com você, uma alegria. E assim, como eu falei na mensagem, né? Para mim é uma honra sentar com você, ouvir você e aprender com você. Isso. Porque sua história e o legado que você constrói realmente é muito interessante. Por isso que eu me sinto muito à vontade também de estar aqui e da gente trocar esse papo. Uma alegria, um prazer receber vocês no Essencial Cast desta senhora, que a gente tá aqui conversando e batendo um papo. E assim, eu sou pior do que vocês imaginam. Eu sou pior do que você imagina. Ou muito melhor do que a gente sonha. Só para vocês já irem percebendo o que está esperando. Bom, se você for ler a bio, deve ter uns 10, mais ou menos, papéis que ele exerce oficialmente. Ele vai de empresário, professor, mentor de negócios, enfim. Mas tem algo que ele me diz que para mim fala muito sobre quem ele é, que é imagem e semelhança do Senhor. Então hoje vocês vão ver para quão esse papo vai ser amplo. Teve algo que eu estava falando, que eu estava lendo a bio dele, que ele me enviou e tudo. Pequena, tá, gente? Uma coisa assim. E que eu destaquei e trouxe até aqui para compartilhar com vocês. Além dele já ter apoiado mais de 40 mil profissionais, ampliar o seu mindset em várias questões, uma das práticas, ele alavanca vendas através do cumprimento de geração de valor para as pessoas. Ou seja, o que nós sempre estamos falando aqui, transformar as pessoas em essenciais. Então, vamos começar com essa? É exatamente isso, porque assim, como eu lido com empresários, como eu ajudo, como eu sirvo a empresários, eles têm que entender. Esse papo vai para um lugar muito interessante. Eu tenho porque, certeza. Assim, é o essencial mesmo que eles precisam ter e compreender. E, Cláudio, eu vou ser muito sincero, como eu sempre fui, como eu sempre utilizo nas minhas conversas, nos meus bate-papos. As pessoas, elas precisam saber onde elas são, de onde elas são, o que é que elas fazem. Então elas chegam pedindo ajuda para os seus negócios, mas elas não sabem onde elas estão na vida delas. Hoje as empresas, o problema não são as empresas, o problema são as pessoas que estão nas empresas. As empresas não quebram, são as decisões que as pessoas tomam que quebram. Então assim, quando as pessoas vêm para fazer uma conversa comigo, bater um papo, uma mentoria, primeiro eu quero entender sobre as pessoas, sobre os donos dos negócios. É tanto que dono de negócio chega para mim e fala assim, na primeira sessão, na primeira reunião, né? Eu pensei que era um negócio completamente diferente, que você ia dizer a técnica e tal, e você fez eu me conhecer. Eu disse, se você não se conhece, como é que eu vou conhecer o seu negócio? E isso, as pessoas utilizam uma frase muito banal que eu não gosto, mas para eu explicar para que vocês entendam, as pessoas viram a chave nessa hora. Quando elas entendem que o negócio delas são exatamente o espelho delas. E esse espelho, por mais que você escolha um produto ou um serviço para oferecer para as pessoas, é pensando nas pessoas. Mas como é que você pode ajudar o outro? Como é que você pode servir o outro se você não se conhece? Se você não se ama, se você não tem um olhar para você decisório e aquele olhar que eu posso dizer assim, sou eu. Então, um pouco disso que os empresários... Então, eu trabalho marketing, mas de uma forma completamente diferente. Eu trabalho marketing essencial
Muito interessante. Eu gostei muito dessa palavra essencial, porque você sabe o que é que eu ensino? O óbvio que as pessoas não sabem. Sabe o que é? Sabe por que existem poucos bilionários? Porque eles fazem o óbvio. Se você for conversar com um bilionário, a conversa é completamente diferente do que a gente está acostumado. Ele diz assim: a quem a gente vai servir hoje? A quem a gente vai doar o nosso tempo hoje? E quanto mais a gente doa, mais a gente tem. O mundo sempre nos entrega aquilo sempre nos devolve aquilo que a gente entrega, né? O mundo Exatamente. sempre nos devolve aquilo que a gente entrega, né, E Moisés? assim, e a gente precisa aprender com a natureza, sabe? Existe um... Eu vou falar algumas coisas polêmicas, tá? Que eu gosto. Vamos lá, né, gente? Estamos aqui Que para que isso. mais vende hoje na internet é um negócio chamado transição de carreira. Quantas fases tem a Lua? 4 fases. A nossa vida é assim. Uhum. As pessoas complicam. A gente tem fases. Às vezes a gente precisa mudar a rota. Às vezes precisa ver outros caminhos. Não é sobre ter transição de carreira. É a rota que a vida nos proporciona de acordo com as nossas decisões para onde a gente está levando. E desse jeito são os nossos negócios também. Então é algo que a gente precisa compreender e enxergar o nosso lugar. Não é o nosso lugar. E isso é o que faz hoje as pessoas saberem se posicionarem. Ah, a gente precisa se posicionar hoje, precisa estar na internet. Sim, a internet é outra coisa. Eu trabalho com marketing, tá? Sou professor dessa disciplina de marketing. Uhum. E eu precisei fazer uma outra graduação para eu entender que eu estava certo. Mas eu queria que a ciência, com base nos princípios educacionais, que eu honro, tinha, né? Então, eu sou formado em jornalismo. Não é? A minha primeira graduação é jornalista. Depois fiz especializações, marketing e tal, fiz mestrado. Mas eu voltei para a graduação de novo quando surgiu esse negócio chamado de marketing digital. Aí criaram uma graduação de marketing digital. Eu fui questionado se eu quero fazer. Que é isso? Quero entender isso, né? Porque é isso que eu vou ensinar para as pessoas. Quando eu olhei, não existe marketing digital. E o que existe? Pode anotar aí. O digital é uma ferramenta só. Uhum. O marketing é o que Kotler explicou, os 4 P's. Preço, prazo, produto e promoção. Esse é a essência do marketing. Uhum. Depois um outro amigo, irmão, mentor, que eu honro, criou 8 P's, chamado Conrado Adolfo. Depois veio outro amigo que eu honro, gosto muito, Gilberto Augusto, criou mais 3 P's. E é isso. Mas as pessoas precisam entender que estar na internet proporcionando o que elas sabem para os outros é o que elas fazem no off. Não precisa segredo. Não precisa, vou dizer, nem estratégia. Para você aparecer, ligar a sua câmera do seu celular e mostrar para as pessoas quem você realmente é. Então as pessoas dizem assim, eu sou travado, eu não tenho criatividade, eu não sei o quê. Não é sobre isso. Por isso que eu falo para você. As pessoas têm medo do desconhecido e isso de certa forma a gente precisa entender. A natureza, repito de novo, nos ensina muito. Qual é a fruta que você mais gosta? Sem ser banana, que ela tem um potencial completamente diferente na natureza. Mas qual é a fruta que você mais gosta? Adoro lixia. Tá? O pé de lixia come a lixia? Não. Elas nos servem, né? O que é Sem que a gente dúvida faz nenhuma. pelos outros? A gente tem que copiar a natureza. O sol ilumina a si mesmo? Não. A água, o rio, a água que corre no rio volta? Não. É isso que a gente está aqui para servir. E quando a gente serve, a gente é honrado. E dinheiro é honra. Quanto mais a gente faz, mais a gente é honrado. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. Assim são os nossos negócios também. Só que as pessoas querem inventar uma roda que não existe. Aliás, e que existe na cabeça daqueles
que não vê o mundo essencial, como você está trazendo para a gente. Uhum. Mas faça as perguntas que eu já falei demais. Mas nós estamos aqui né? Nós tivemos o mesmo evento semana passada, um evento super disruptivo nesse completamente sentido. disruptivo. Nossa Senhora. Completamente. Enfim. E acho que assim como eu, como os outros palestrantes que eu conversei, a gente teve aquela experiência de puxa, o que vai ser, né? O que tem ali do outro lado? Quem vai nos ouvir, né? Era um evento da primeira vez e tudo. Eu estava falando sobre liderança humanizada. E eu sempre, quando vou falar sobre o tema, eu pergunto assim, quem que é líder? Aí me levantam tantos percentuais, depende do segmento de pessoas. E todos com aquele mindset de líder é aquela pessoa que lidera pessoas. Uhum. Aí eu falo, tá, e quem que é um líder da sua comunicação, da sua própria vida? Quem é um líder das suas relações? No final, é impossível, todos estão de mão levantada. Por quê? Qual que é o conceito de liderança humanizada? Simples. Líder humanizado é aquela pessoa que tem a capacidade de fazer com que a pessoa que está à sua frente se apaixone. Se apaixone por ela mesma. Se apaixone pelo outro. Se apaixone por um sonho, por um propósito. Se apaixone por uma transformação. E nesse sentido, quem não é líder? Quem não quer ser um líder humanizado, na verdade? Porque líder nós todos somos, mas às vezes não somos um líder afetivo, um líder humanizado, um líder que realmente provoca uma paixão na pessoa que está na frente, né? E eu acho que essa é a habilidade tão legal que a gente vai desenvolvendo, né, Moisés, de entender como que o impacto das nossas ações, decisões, intenções, qual é o impacto que elas podem provocar, tanto na nossa vida, como na vida das pessoas que estão ao nosso redor, tanto na vida das pessoas que vão vir depois desse impacto na vida de todos. Então, eu gosto muito de trabalhar isso no meu dia a dia e pensar e eu sempre agradeço quando eu percebo que eu fui líder afetiva, líder humanizada no meu dia a dia, nas minhas interações, sejam elas curtas, num elevador, na hora de ser apresentado a uma pessoa, num Uber, ou numa palestra, ou num treinamento de 10 horas, não importa o tempo, mas eu me sinto muito abençoada quando eu percebo isso. É muito importante quando você fala isso, porque me permita eu usar sempre o nome de Deus, que eu sou cristão, tá? Então, vou sempre falar sobre isso, que eu não nego em canto nenhum que eu vá. Mas, assim, Deus nos chamou para uma vida em abundância, você concorda? Sim. Né? Mas, às vezes, nós nos sentimos culpados por isso. Por quê? A gente quer que um filho ande e se sente na mesa com o pai e ele, às vezes, tem vergonha de comer na frente do pai e da mãe. E o pai, na verdade, quer que o filho coma tudo e ainda peça mais. Mas, assim, ver o filho bem alimentado, bem servido, essa é a cena que Deus nos proporciona. O líder, a gente tem que ver, a gente sabe quando realmente somos líderes, como os nossos liderados estão ali tendo a vida deles em abundância. Quando eles nos enxergam isso. Então, é muito interessante esse papel de líder. E eu trago para os donos de negócio, principalmente. Porque não é sobre ser chefe, não é sobre ser patrão, não é sobre ser funcionário. Quando se trocou isso, e tem ainda empresários que discordam, não é? Do ser chamado colaborador, do ser chamado funcionário. Não colabora não, é funcionário porque eu pago. Não é sobre isso. As pessoas não ganham salário, as pessoas fazem o dinheiro delas. E o fazer tem um ato. Tem uma ação. Mas também tem uma reação. Então, a gente precisa compreender e ter empatia nos nossos processos, principalmente organizacionais dentro das empresas. Mas, repito, o reflexo
das empresas, basicamente, vem de muito das pessoas. É óbvio que você não pode negar, dizer assim, não, ninguém leva problema de casa para a empresa. Lógico que leva. Existem mulheres que têm TPMs bem difíceis, bem desafiadoras, e que elas tentam disfarçar, mas não conseguem dentro do trabalho delas. É a vida. Mas o que é que acontece? E onde é que está o líder de enxergar isso? E eu acho muito massa, porque 90% das minhas colaboradoras são mulheres. 100% das lideranças que trabalham comigo são mulheres. Não é fácil. Mas é algo muito interessante que eu aprendo todos os dias. Porque eu sou homem, mas mulher aguenta muito mais dor do que homem. E a mulher que é líder, essa que aguenta muito mais. Essa que sabe sair. Essa é a guerreira. É aquela que compra a ideia da empresa. Muito isso. E eu vou dizer até mais interessante assim. Você consegue, enquanto empresário, ter próximo a vocês mais mulheres do que homens. Por quê? Porque a mulher é mais fácil se adaptar aos lugares, de ter empatia nos locais que elas trabalham, principalmente nos lugares que ela lidera, do que os homens. Eu sou homem, sei disso, falo isso. Isso é polêmico, tá? Mas eu falo. Por quê? O papel de liderar está exatamente em a gente entender o outro. Exato. Se a gente entende o outro, a empresa vai bem. É isso que a gente compartilha na psicologia da liderança, né? É a liderança através do entendimento da pessoa que está na sua frente. Por quê? Poxa, é muito importante a gente entender e ter metas e ter diretrizes e ter ferramentas e ter tudo para chegar na meta, mas quem vai nos levar a ela são as pessoas. E assim, eu vou ser muito mais sincero com você, né? A gente é esse ser inacabado. O que é que acontece? Deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui. A gente pensa que a gente nasce pronto, né? Não, e o que é que acontece? É assim. Você é luz, eu sou luz para as pessoas, mas às vezes você, por que eu consigo ajudar tantas pessoas e eu tenho muitos desafios na minha vida que não tem ninguém que me ajude, que não tem ninguém que eu consiga me dar uma luz para eu resolver. E aí eu parto para a espiritualidade. Quando nós nos tornamos luz para as pessoas, e isso é um dom e um talento que Deus nos dá, não é? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E esses escolhidos são escolhidos de verdade. Deus é o Deus do ouro e da prata, mas ele diz que pobre tereis convosco. Mas a gente não nasceu para a pobreza. Quem decide ser pobre somos nós, de acordo com os nossos atos, com o livre-arbítrio que ele nos dá. Mas ele não quer ninguém pobre. Ele não quer que ninguém faça gesto de pobreza. Ele quer que ajude os pobres, que sirva aos pobres. Existem algumas escolhas. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender desse processo, não é? Quando eu falo entender nesse processo, é assim, Moisés era gago e foi chamado para libertar o povo. Jeremias era novo demais, não sabia nem o que falar. Gideão era o menor de sua casa. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Abraão já era velho, sua mulher teve filho, foi estéril. Então, Deus não chama a gente de acordo também com as nossas habilidades, sabe? Não. Não é sobre nossas habilidades. Mas, assim, é pelas nossas impossibilidades que ele nos trata disso. Mas a gente vai continuar sendo esse ser inacabado para nós mesmos. Eu posso ser luz para você, mas por que os meus desejos não são realizados? Porque você, Carol, você consegue ajudar as pessoas, dar caminhos para as pessoas e elas falam, Carol, obrigado. Você foi luz na minha vida. E você, Carol, se depara, eu sou luz para os outros. Por que as coisas que eu quero não são realizadas?
Porque Deus também faz isso com a gente. Ele não quer que a gente... Ele é que nos comanda. A gente é para os outros. Mas para a gente, deixa que ele tome de conta. Uma faca, isso eu vou falar um ensinamento que um amigo meu, que a gente troca muita espiritualidade um com o outro, ele é padre, inclusive, que eu fui questionar. Eu questionei a ele sobre isso. E ele começou a rir, disse, eu também penso assim. A gente ajuda os outros, a gente serve os outros, mas tem hora que a gente às vezes depara, pô, por que isso não acontece comigo? A gente ajuda tantas pessoas. Vai acontecer isso com você? Sem dúvida nenhuma. Então preste atenção. Somos seres humanos, A né? faca, você tem uma faca e ela é cega. Cegou. Mas ela não funciona? Funciona. A vassoura, você varre muito, ela fica velhinha, mas ela não varre? Vai. Nós somos essa faca e essa vassoura. A gente sempre vai ser um ser inacabado pra gente. Quando eu entendi isso, eu amadureci 10 anos. Porque eu parti do lado do não cobrar mais de mim, mas assim, viver meu propósito. E isso linkando mais uma vez para a minha área, que são negócios, se o empresário não entender bem os seus limites, ele não vai conseguir levar a empresa dele aonde ele deseja. Porque não é ele que leva, são as pessoas que estão com ele. É isso mesmo. Eu falo sobre o... Desculpa, velho, porque eu tenho que ser... Eu sou bem sério, assim. Sério quando eu falo das coisas do alto. Tem uma frase que eu gosto muito, que também fala sobre a liderança afetiva, a liderança humanizada, que um líder, um ser, vai ser um grande líder quando ele se apaixonar pela habilidade de transformar as pessoas. Olha isso. Um líder, né? Você vai ser um grande líder quando você se apaixonar pela habilidade de transformar as pessoas. E o primeiro passo para isso é valorizar e amar as pessoas que estão na sua frente. Eu sempre falo, esse passo para mim é muito desafiador, porque nós fomos, né, a gente estava falando antes de começar aqui, gente, como as questões da infância, quais foram as interações e conhecimentos que a gente vem trazendo sobre da nossa infância, eu sempre falo isso aqui. Mas o que acontece? As pessoas, nós aprendemos a olhar as pessoas pelas ações que elas têm. E no campo de ação se gera muito julgamento. Por quê? Porque eu ajo diferente do que você age. Lógico. Né? E a partir disso, se você está me olhando com esse olhar, só olhando para a minha ação, sem ver as minhas necessidades, as minhas intenções, ou sem ter esse foco, né, de amar e valorizar quem está na sua frente, independente do que ele está fazendo. E aí, gente, eu não estou falando que a gente tem que aceitar as atitudes. Peraí, Carol, vou ser maltratado, vou amar e aceitar? Não, você vai ter a visão, né, da pessoa, do que ela está fazendo, por que ela está fazendo isso. Não quer dizer que você vai aceitar a ação dela. Mas a partir do momento que você entende, né, o que está vindo ali, o que ela está, qual é a necessidade, você vai trabalhar melhor isso. Por quê? Porque é real. As pessoas ao seu redor não vão fazer as coisas da forma que você quer, ou não vão fazer as coisas na sua interpretação. Né? E aí que entra a necessidade. É entender que a pessoa que está na sua frente, ela só quer ser amada e valorizada. Ela pode estar escolhendo o caminho errado. O caminho da não comunicação, da agressão, da indisplicência, enfim, vários caminhos. Mas no final ela só quer isso. E assim, eu digo muito que a gente também tem que pensar grande, sabe? As pessoas têm o mesmo trabalho de pensar pequeno, de pensar grande. Isso. É a mesma coisa. Porque assim, a gente sempre vai ter também pessoas que vai se incomodar porque a gente pensa grande. E a gente tem que, de certa forma, ver isso, porque gente é gente. E cada cabeça é um mundo. Mas tem gente que se incomoda só de você pensar grande, ser grande. E vai se incomodar. Só de você pensar em conquistar,
O que é que eu posso dizer mais? E outra coisa, você nem alcançou ainda. Você nem alcançou ainda. Mas tem gente que não vai gostar da sua vontade de ser. E tá tudo bem. Mas você sabe por quê? Porque as pessoas têm medo de você conseguir e elas não. Isso é o que nos separa. Por mais que a gente tá tudo junto. Mas a gente veio ao mundo sozinho. Até os gêmeos. Quando sai da barriga, sai primeiro um, depois o outro. Então a gente vem ao mundo sozinho. E você sabe como é que a gente vem ao mundo? De braços abertos. Você sabe como a gente vai embora? De braço fechado. A gente veio só e vai só. Mas a gente vai abraçado com as nossas conquistas. Isso é profundo. Mas isso é real dentro das pessoas. A gente precisa e vai precisar do outro. Mas lembre-se, nosso mundo é a nossa cabeça. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Sem dúvida. Nosso mundo Tá? é a nossa cabeça, né? Bom, seguindo esse papo de valorização do outro e de querer realmente transformar o mundo em essencial, e falando da necessidade, de olhar para a necessidade de quem está na sua frente e perceber que essa pode ser uma porta. Você concorda com isso? Uma porta para que você se apaixone pelo outro. É muito interessante quando você fala isso, que o nosso mentor, que é tanto o seu quanto o meu, Roberto, ele diz assim, olhe para o portal. Ele fala sobre o portal das possibilidades. Então a gente precisa enxergar o outro também em nós mesmos. E quando a gente enxerga no outro a nossa vontade, tudo caminha bem. Por que as pessoas brigam? Porque não enxergam no outro aquela vontade que ela quer. Por que as pessoas discutem? Porque às vezes a sua decisão é diferente da minha. Mas a gente tem que viver assim, cada um no seu mundo. Mas o que é que eu quero trazer isso para as situações que a gente vive hoje na nossa casa, nas nossas empresas? Porque a gente é reflexo do que a gente é na infância também. Porque as pessoas hoje têm alguns traumas, têm alguns medos, muito. Porque as pessoas olham para mim e dizem assim, eu não tenho criatividade. Criatividade do nosso lado criança. Vai buscar alguma coisa na tua infância que aconteceu contigo, que te bloqueou. Quando a gente puxa para esse lado, para entender as pessoas, acima de tudo, falo muito, porque eu trabalho com criatividade. Então, quando eu chego e digo assim, gente, quem tem problema com criatividade? Quem não é criativo aqui, levante a mão. Quando eu digo assim, busque alguma coisa na sua infância aí. Seu pai, sua mãe brigou com você, alguém chamou a atenção que você quis, lhe guardou até hoje, que você realmente lhe trava. Vai até esse dia, ressignifica, fica tudo ótimo, porque eu fiz isso. Eu tinha traumas criativos enormes. Desde quando eu ressignifiquei isso, minha cabeça virou outra. Eu fiz um curso chamado Reaprendizagem Criativa. Foi onde eu conheci isso, com o Murilo Gun, inclusive. Foi onde eu conheci esse processo de a gente nasce criativo. Pelo contrário, a gente nasce muito mais criativo do que a gente é, agora quando a gente é adulto. Porque o mundo da criança é um mundo cheio de possibilidades. Sim. Mas nossos pais nos podam. Nossos pais nos bloqueiam, cortam nossas asas. E às vezes aquele jovem que fica ali introspectivo, ninguém sabe por quê. Aquele jovem que tem um processamento diferente do outro, ninguém sabe por quê, e vira aquele adulto também, que não sabe por que virou assim. Porque simplesmente chamar a atenção na infância fez com que isso acontecesse. A gente vai trazendo, né, na verdade, o que aconteceu com a gente na infância, né, essas vozes que a gente traz. E, puxa, não tem que culpar os nossos pais ou as pessoas que foram responsáveis, Não. porque elas fizeram o melhor que elas podiam. Isso é excesso de proteção, de cuidado? Sim, mas é os nossos pais, a gente tem que honrar e respeitar. E aí, o que acontece quando a gente traz essas informações da infância, né? Nossa, você falou de duas coisas importantes, o pai e a criança. Na verdade, a gente tem o que a gente fala dos estados de ego. A gente tem o estado de ego pai, o estado de ego adulto, o estado de ego criança. Falando de uma forma muito simples, né? O estado de ego pai é onde a gente manifesta todas essas falas que nos levam a um lugar de paralisar, a um lugar de, às vezes, nos sentir culpado, nos sentir tensos. Então, ela leva a gente para esse lugar. E essa voz que
que ressona aí internamente, dizendo que você não pode, que você não vai, ou que não tem que ser assim, ou que as coisas que você aprendeu lá na sua infância, que era um momento que você não tinha como reagir conscientemente àquilo, e isso vem trazendo. Então, quando você está em momentos de crise, esse estado de pai de ego, às vezes entra te reprimindo. Interessante, né? eu gostei disso aí. O estado de ego criança, todos nós temos, todos eles, né? Aquele que manifesta a sua criança, a sua liberdade. Existe também várias versões, depois eu posso trazer para quem se interessar sobre esse assunto, mas é aquele estado espontâneo que vem trazendo as coisas que são legais para você. Simplesmente vem, né? É. Massa. E podem vir de várias manifestações, assim como a criança vem, né? Não necessariamente. E tem o estado de ego adulto, que é aquele que toma as decisões racionais. Na verdade, a gente tem que acessar todos eles e é o aprendizado de identificar cada um deles e saber como funciona que vai nos ajudando a tomar uma vida mais consciente, né? Mas é importante a gente começar, né? Eu trouxe essa questão pelo que você estava falando sobre a criança. Mas é porque nós somos também criança, como você fala, a gente tem o nosso estado de criança. E eu costumo dizer assim... Mas o mundo não está alimentando esse nosso lado de criança, de criatividade, de espontaneidade, de vulnerabilidade, né? E isso são coisas que fazem com que nós estejamos mais conectados com o nosso ser, porque nós somos seres criativos, nós somos seres espontâneos, nós somos seres que têm... a criança, ela traz muito essa coisa das emoções, mas o mundo hoje reprime na maior parte das vezes tudo isso. Mas você tá remando contra essa maré. Então, assim, tem cada vez mais pessoas, né? Até que essa maré mude. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos nesse processo. Então, assim, estão se levantando pessoas, Cláudia, Carol, que, assim, completamente que estão trazendo o que é essencial mesmo. Pessoas como você, pessoas como eu, pessoas como outras que estão pensando nesse lado. Por exemplo, eu falo de marketing, né? Quando as pessoas assistem uma palestra minha, eu vi um marketing que eu não conhecia. Esse é o verdadeiro marketing. É aquele que está dentro de você que você não conhece. Eu tenho vergonha de gravar vídeo. Não, você não tem vergonha de gravar vídeo. Você não quer apertar o botão para ligar a câmera. Não é sobre ter vergonha de gravar vídeo. É sobre a ferida que está ali por trás. Você está me entendendo? Você então, sabe que a gente não tem sucesso enquanto líder ou enquanto pessoas, porque a gente está focado nas nossas feridas do passado. Exatamente. E não em provocar um futuro de luz. Então eu sempre faço isso, quando eu penso nisso. Quando eu me vejo estagnada num platô, eu sempre penso, qual que é a ferida do passado que está me deixando nesse lugar? Exatamente. Que está me impedindo de construir um futuro de luz. Eu chamo de bloqueio. E o contrário é a mesma coisa. Na hora que eu Perfeito. te vejo estagnado, eu falo, qual que é a ferida do passado que está deixando Moisés nesse lugar? Exatamente. E fazendo com que ele não foque em construir um futuro de luz. E aí, gente, qual o meu pensamento? Nem sempre é fácil. Principalmente quando sou eu que me encontro nesse lugar de presa nas minhas próprias feridas. Mas eu sempre penso assim, o que eu tenho que fazer para conseguir sair desse lugar, dessa ferida e focar no futuro de luz. Então eu olho para o Moisés e falo, como eu posso ajudar ele a se curar ou a se libertar? Porque às vezes nem é curar, né? Mas se libertar nesse momento dessa ferida para ele ir para esse lugar de luz, que é o que ele merece, é o que eu mereço, o que vocês merecem, todos nós merecemos, né? Por isso que a gente tem, mais uma vez, remoto para o início da nossa conversa. A gente precisa entender quem realmente nós somos. Quando a gente entende quem a gente é de verdade, ninguém nos pega de bobeira. Porque assim, vamos olhar para a natureza mais uma vez. Tem uma frase que eu aprendi, que o leão nunca vai comer capim. Porque ele sabe quem ele é. Você não vai ver. O leão pode estar morrendo, mas você não vai nem tocar nele. Por quê? Porque a cara dele é não mexa comigo, eu sei quem eu sou. Então, quando a gente tem a real noção, e desse jeito também, linkando muito, são os nossos negócios. É o que faz a gente, inclusive, fazer dinheiro.
São os nossos negócios. Quando a gente vende valor e não preço, e a maioria das pessoas estão aí na internet mostrando preço, não é mostrando valor, porque valor é o que eu compro, preço é o que eu pago. O valor é emocional, o preço é racional. Nós compramos com a emoção e pagamos com a razão. Nós somos assim. E depois de 2 horas, tudo que a gente compra, a gente se arrepende. Porque nós somos esse ser emocional. Então são as nossas emoções que fazem a gente tomar as decisões. As pessoas muito pensam assim, não é que, eu tomo uma decisão racional. Não é bem assim não. Não é bem assim não. E outra coisa, não existe barato e caro, tá? Não é sobre ser barato ou caro. É percepção de valor. Porque quando você quer muito, você paga o preço que for. O que você quer. Você arruma cartão de crédito do pai, da vizinha, da tia, de que quer que seja, mas paga. Então não é o caro, é o que você quer. Entendeu, né? Desse jeito são os nossos negócios. As pessoas chegam para mim e fazem, como é que eu faço para eu vender mais? Tá bom. Eu faço 4 perguntas para ele. No final ele vai falar assim, para eu vender mais eu tenho que entender quem eu sou. Pois é. E quando pergunta assim, pois me dê uma dica aí dos ricos e milionários, eu digo, mas assim, você vai ler o cara que mais teve dinheiro na face da terra. Vai lá ler Salomão. Salomão foi o homem mais rico que já teve. Que Deus honrou ele. E olha que o fim dele não foi legal. Mas Deus honrou ele. E ele não pediu a Deus dinheiro. Ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. Então Deus disse assim, eu vou te dar sabedoria e muito mais do que você precisa. Só que as decisões que Salomão teve levaram ele para outro caminho também. O livre-arbítrio que Deus deu para ele levou ele para um livre caminho. Ele foi um homem que se envolveu com várias mulheres. Então, o fim dele não foi legal. Mas é isso. Então, às vezes, Jesus nos dá até o que a gente quer. Mas se a gente não souber como levar isso, se perde no caminho. E desse jeito são os nossos negócios. Uma coisa que eu gosto muito, não sei se faz sentido para você, mas isso que você está me falando está me levando para esse lugar, né? Tudo flui quando eu tô no meu lugar. Tudo flui. Tudo flui quando eu tô no meu lugar. Tudo flui quando você tá no seu lugar. Tudo flui. A questão maior é que por medo, e aí medos conectados, medos que eu tenho de mim, dos meus objetivos, medo que eu tenho de você, enfim, por medo, eu não faço o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero, onde eu mereço. Eu não coloco luz no meu futuro. Né? Uma frase, coloque luz no seu futuro, coloque luz nos seus sonhos, luz nos seus desejos. Então, eu sempre penso muito sobre isso. Se as coisas não estão fluindo, se a relação não está fluindo, é que eu não estou no meu lugar. E eu busco encontrar. E provavelmente eu não estou no meu lugar por um pensamento que alimenta esse sentimento de medo. Um pensamento de inadequação, um pensamento de não valor, um pensamento de que eu não posso. Mas para mim, um recado final dessa história é sempre: qual é o meu lugar aqui? E outra coisa, quando a gente vê qual o nosso lugar, a gente pensa que as conquistas são dos acertos. Pelo contrário. Tudo de errado que eu cometi, vamos dizer o outro assim, todas as merdas mesmo que a gente comete, é o que faz nos tornar a construção do que a gente é hoje. Também pelos nossos erros. Os nossos erros, que a gente às vezes tentando acertar, mas não, nos faz a gente fortalecer para o que a gente é hoje. Então não é sobre ter mais vitórias do que derrotas, não é sobre isso, não é por isso na balança. São os desafios, que você sabe utilizar essa palavra muito bem. São os desafios que a gente enfrenta que faz levar. Mas uma coisa eu aprendi também, que deserto se passa, tristeza se passa, felicidade também passa. Que lugar nós estamos? Vou voltar à pergunta. Não é o que lugar nós estamos, é onde a gente tem que ficar. Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? Por quê? Felicidade passa. Tristeza passa também. Onde é o nosso lugar? Sucesso passa, fracasso passa, tudo passa. Amor passa, raiva passa. Por isso que toda essa energia do universo em cima da gente, quando você fala assim, mas a gente está lutando poucos
para o mundo enxergar que as pessoas precisam entender do essencial para poder caminhar bem. Mas a gente começou, meu amor. A gente começou. Entendeu? E eu não acho que é pouco, porque na verdade, o que você faz ou fala aqui com alguém influencia pelo menos 10 pessoas. A Exatamente. partir do momento que você entra num Uber e faz com que esse Uber se sinta valorizado, se sinta importante, tenha visão de futuro, provavelmente ele vai influenciar pelo menos mais 2 pessoas, que vão influenciar mais 2, que vão influenciar mais 2. E assim, você só falou com uma, mas quantos que você impactou? E eu acho que é pensar sobre isso também que nos dá esse impacto, né, de fazer o que deve ser feito, embora estamos aqui próximo à Paulista, milhões e milhões de pessoas estão passando nessa avenida nesse momento, nesse dia, né, passaram aqui. E quantas foram influenciadas por você? Talvez só o porteiro e a recepcionista aqui do prédio, que são gente boníssimas, estavam super felizes com o final do dia chegando, mas quantas outras vão ser influenciadas depois que você passou ali? Exatamente. Através da influência que você deu para eles. Exatamente. E isso para mim, pelo menos, né, você também que fala para público, fala para pessoas. Eu sempre falo, palestrar para uma pessoa ou para 18 mil pessoas, 10 mil pessoas, o que muda só é o impacto, a proporção que isso vai tomar em termos de quantidade, mas a qualidade do que você compartilha, da sua entrega, ela tem que ser a mesma. Por quê? Porque você vai impactar a vida de uma pessoa, que vai impactar mais 2, que vão impactar mais 4, que vão impactar mais 8. Então, e aí vai. E nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente está ensinando as pessoas, quando a gente está falando para as pessoas, porque a gente realmente influencia. Imagina a gente falar uma coisa e a pessoa tomar uma decisão daquilo que a gente falou. E aquela decisão pode levar ela até para a morte. Ou não para a vida. Ou para a vida dela. Então, estão se levantando pessoas que estão vendo um mundo completamente diferente. Isso é fato. E essas pessoas, a cada dia que se levanta uma, os desafios só aumentam. A cada dia que se levanta uma, os desafios só aumentam. Por quê? Porque tem pessoas que estão mostrando para as outras que ou primeiro ela olha para elas ou ninguém vai olhar. Que não é sobre a gente viver a vida do outro. É a gente cuidar da nossa e ensinar a nosso outro. Não é? Então, assim, esse é o processo, eu vou dizer assim, até peculiar, que nós devemos passar. E quando eu digo que dor passa, felicidade passa, nunca vai ser do jeito que a gente quer. Vai ser do jeito que a gente merece, de acordo com o nosso estado de espírito. Uhum. Entende? Então, assim, porque você sabe que esse WhatsApp, trazendo um pouco aqui para o digital, esse WhatsApp mata, cura o tempo todo. Porque se você mandou uma mensagem para mim dizendo: olá Moisés, tudo bem? Olha o carinho que eu falo, mas no texto não dá para ler assim, porque eu vou ler o seu tá tudo bem de acordo com o meu estado de espírito, né, com o seu. Com o que você está refletindo naquilo. Com o que eu estou refletindo naquilo. Então as pessoas não querem colocar um emoji. O áudio surgiu para a gente sentir o sentimento das pessoas no timbre da voz, se ela está realmente brigando com o que ela está falando. Aí, para completar a nossa vida, botou para acelerar. Aí, pronto. Aí ele mata e cura o WhatsApp a gente. Entendeu? Por quê? Faz a gente acontecer isso, né? A gente ser de pensamento acelerado, de tudo estar com ansiedade. Todos nós estamos doentes, tá? A gente está um pouquinho doente, a gente é carente, a gente quer que as pessoas olhem para a gente de alguma forma. Mas não é nunca sobre isso. Quando a gente entende quem realmente nós somos, eu vou bater nessa tecla sempre. Quando a gente serve as pessoas. A minha palavra que define hoje é servir, sabe? Porque eu entendi que é dando que se recebe. Mas eu não posso dar aquilo que eu não esteja bem. Eu preciso estar bem para poder dar. Eu sei que as mães, isso é bem polêmico também, nas minhas palestras eu disse: quem é mãe, levanta a mão. Disse: quem é a mãe aqui que dá a vida pelo filho? Todas levantam 100%. Eu falo: dá não.
Se você não tiver amor por você primeiro, você não vai dar bom para ninguém, não. E aí onde é que está o X da questão? A gente tem que estar bem para poder estar bem para os outros. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo sobre o exemplo do avião, né? Coloque a máscara em você para depois colocar nos demais. Se você realmente quer salvar as pessoas ao seu redor, você tem que ter oxigênio, né? Então, mesmo quando criança, mesmo no caso de crianças, coloque a máscara primeiro em você para depois colocar nele. Então, né, isso serve para o dia a dia. E eu acho que esse é um compromisso. Você falou sobre a responsabilidade de estar apoiando, transformando, passando. Eu acho que é uma responsabilidade grande, sim, mas que começa, inclusive, com ser responsável por você, ser responsável pelos seus processos, pelos seus sentimentos, se priorizar. Porque, lógico, quando a gente começa a entrar nesse barato, nessa delícia que é você transformar o outro, você perceber o quão impacto você pode ter na vida dos demais. Para mim foi um desafio começar a falar não tem horário, não posso agora, negar alguns, né, solicitações, pedidos. Por quê? Porque para mim essa coisa de transformar o outro é uma coisa tão gostosa que eu tive dificuldade de observar que, na verdade, eu não estava falando não para o Moisés. Eu estava falando um sim para mim, para continuar conseguindo dizer sim depois. Né? Exatamente. E até hoje eu me esbarro muito nesse e desafio. Não é dizer sim. Você dizer não é de você dizer sim. É óbvio, porque quando eu dou um não para você, eu estou dando um sim para mim. Eu sempre faço essa pergunta, porque realmente a vida me dá muita oportunidade. E muitas vezes, atualmente, principalmente, eu preciso, às vezes, não aproveitar todas essas oportunidades ou priorizar algumas dessas prioridades. E aí eu sempre, quando vejo, eu falo, esse sim que eu vou dizer para o Moisés representa um não para mim? Porque se esse sim para o Moisés representa um não para mim, eu repenso. Não que todas as vezes eu vou priorizar, óbvio que vou também. Vou entender o momento dele, mas isso não pode ser uma rotina. Lógico. Não pode ser uma rotina, porque senão, daqui a pouco, eu perdi o direito de dizer sim. Pois é. Simplesmente porque eu não consigo mais dizer sim. Mas assim, e outra coisa, as pessoas têm que... A gente tem que passar filtro também, não é? Porque assim, é muito interessante quando eu dou esses exemplos, porque a gente vai ter gente que vai nos trair também. Vai ter gente que a gente pensa assim, pô, acreditei tanto em fulano, olha o que fulano fez comigo. Mais uma vez eu remoto a palavra, a Bíblia. Jesus sabia que Judas iria trair. E o que foi que Jesus fez? Molhou o pão. Isso, na religião judaica, é honra. Você pegar o pão, molhar e entregar para o outro. É honra. E Jesus sabia que Judas ia trair, ele simplesmente honrou mesmo assim. Sabe por quê? Porque não interessa o que os outros vão fazer por você, com você. Você tem que cumprir o seu papel com os outros. Cumpra o seu papel. Papel da legalidade, da honestidade, da sinceridade. Mas entenda que o que os outros fazem com você não vai lhe definir. O que vai definir são os seus atos. É isso que você vai levar. São os seus atos, suas posturas. Você falando isso, eu lembro. Tem um aspecto que eu gosto de compartilhar e também é algo que me apoia no dia a dia, está mais alinhada comigo. E quando acontece um desalinhamento ou eu fico decepcionada comigo mesmo, sempre tem a ver com um desalinhamento dos meus valores pessoais. A verdade é que no universo, o mundo, nunca vai te dar a certeza sobre tudo. Qual é a decisão certa que eu tenho que tomar agora? Qual é a melhor frase, a melhor mensagem? Qual é a melhor resposta? Qual é o melhor caminho? Qual a melhor opção? Tem hora que, ok, você tem uma probabilidade de acertar. Eu sempre falo, sorte ou azar, só o tempo dirá. Na maioria das vezes, quando você vai tomar um caminho, você só sabe se o caminho foi certo quando você chega ao resultado. Por mais que a possibilidade é grande em alguns momentos, mas você só vai saber se a decisão certa foi tomada se você chegar no resultado. E arriscar. Então, mas o que faz, então, no dia a dia, eu acertar mais?
entender que as minhas decisões partem com 50% de chance de acerto e 50% de que pode ser sim ou pode ser não. Esse 50% de acerto é eu estar afinada, conectada com as minhas decisões internas, com aquilo que é importante internamente para mim. Porque eu não sei se a frase que eu vou falar aqui agora vai ser positiva ou não para você, vai te repercutir positivamente ou não. Mas se eu já estiver segura que ela é uma frase que está conectada com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu valorizo, pode até dar um impacto negativo em você. Mas ao menos eu estou sendo fiel aos meus valores. Pois é. Me contaram outro dia, descrever essa cena. E ela, para mim, descreve muito sobre a conexão com seus valores pessoais. 2 atletas prestes a cruzar a linha de chegada para uma medalha, uma coisa muito importante. E eles estavam, assim, passo a passo empatados. Um deles, pouco antes de chegar à linha, a linha final, ali, a chegada, ele deu um explica assim. O que estava do lado percebeu, parou de correr para olhar para o outro. Isso são milésimos de segundo nesse lugar, nesse momento, era uma coisa muito importante. E o que deu o estribulico saiu correndo, continuou correndo e ganhou a corrida. O atleta que chegou em segundo lugar chegou feliz, sorrindo. E aí foram perguntar, puxa, você acabou de perder, você tem tanto tempo de treino, você era o favorito, vocês estavam empatados, você perdeu porque você olhou para o lado né, por algo que o outro chamou a atenção, te desviou e você perdeu por isso. E por que você está sorrindo? Na sua visão eu posso ter perdido, mas na minha visão eu ganhei. Naquele momento, eu não sabia se ele estava passando mal ou se era algo insignificante. E aí, como eu não tinha certeza, eu só olhei para os meus valores pessoais. E o meu valor pessoal principal é a irmandade. E eu sabia que eu não ia conseguir pôr essa medalha de ouro no meu peito se ele realmente estivesse precisando de um socorro meu. Perfeito. Então, eu posso não estar ali no pódio, mas eu sou um vencedor. Isso é muito massa, porque é caráter, acima de tudo. Seus valores é seu caráter. E não vence quem ganha, sabe? Vence quem apanha e continua de pé. Esse é o verdadeiro vencedor. É verdade. É verdade. Não vence quem ganha, vence quem apanha e continua de pé. Eu comecei falando, né, que Moisés é um enigmático, nos leva, cada papo que a gente tem nos leva para um lugar. Como eu falei a última vez que eu conversei com ele, assim, a gente vai ter que fazer outro encontro desse também, porque para ter outro assunto bem mais prático e técnico. Hoje foi muito filosófico, gostei, viu? Como é bom eu também converso isso. Muito pouco isso, sabia disso? Que bom, eu muito tenho pouco. outra visão de você, hein? Eu tenho a visão que você tem, talvez seja a nossa conexão, a matemática da nossa relação te leve para esse lugar e eu fico feliz. Que bom, top. Espero que você também. Tá bom. Mas, como eu falei, né, pelo menos para mim, ele ocupa esse espaço de uma pessoa que amplia mindset, que te leva para um lugar diferente, né? E acho que muitas pessoas querem conhecer também, tanto essa parte prática que a gente não falou aqui, como outras coisas. Então, como que eles podem te seguir? Eu gosto sempre de deixar aí uma conexão, possibilidade de conexão. Ah, muito bom. Só ir lá no meu Instagram, moisesramos.me. Tem muito conteúdo sobre posicionamento. Isso que eu já ia falar. O que eles vão encontrar lá? Vai ver Moisés realmente como ele é, tá? De fato, não faço o que eu não gosto. Ou seja, assim, eu faço o que eu não gosto. Eu mostro lá o que eu não gosto, mostro lá o que eu gosto. Mas, acima de tudo, está o meu papel de servir e ajudar as pessoas que mais precisam de se posicionarem. E quando eu falo se posicionarem, elas já se posicionam. Elas só precisam colocar visibilidade no posicionamento delas. Então, eu mostro que a internet é muito mais leve do que elas imaginam. Aonde? Lá. Segue lá, dá uma olhada no conteúdo. Primeiro olha, se não for bom, não segue. Fica tranquilo, tá em paz. Mas se o conteúdo for bom, vai lá e segue, tá tudo bem. Se você tem negócio, se você quer melhorar seu posicionamento, olha lá, conteúdo muito bom, confesso, muito bom mesmo. Estou sendo bem orgulhoso de mim nesse sentido, porque eu faço isso com muito carinho, me entrega. E assim,
Estou à disposição. Qualquer dúvida, chama lá no direct, que sou eu mesmo que respondo, tá? Não tem uma equipe respondendo, não. Sou eu mesmo que respondo. Que bom. Então, já sabem aí, para conectar com Moisés, saber um pouco mais sobre posicionamento e vários outros aspectos também, tá lá no Instagram. Moisés, estamos chegando ao final desse papo. Rapaz, uma hora que eu confesso, eu não vi passar. Que bom! Assim que é. muito Esses papos satisfeito com essenciais são assim. Você sabe que eu tenho uma crença muito positiva sobre essa questão do tempo, né? Aham. Por muitos anos eu, morei inclusive numa reserva ecológica e lá a gente vive intensamente quando tá lá, porque principalmente nessa época que eu estive lá, tinha pouca influência tecnológica. Você imagina que a comunicação era feita por um telefone satelital. A gente tinha internet também, assim, então a gente está muito presente, né? E eu acho que quando a gente está presente, usufruindo, bebendo do néctar ali, com presença, o tempo perde um pouco o conceito, né? Interessante que você fala isso, porque a gente sempre tem que estar 100% presente. É. Em qualquer Mas isso circunstância. não é fácil. Tá? Mas eu sei, é uma luta. Mas é uma luta, isso eu vou dizer, é um pódio. Estarmos 100% presentes. É, Em qualquer circunstância. sem dúvida. Mesmo que sofra, É verdade. nós temos que estar. Bom, eu Sim. gosto de terminar o nosso papo. Isso que tem uma pergunta Sempre aí, né? exato. Com uma dica essencial. Então vamos lá para esse momento tão esperado, a Tá. dica essencial. De Moisés. A minha dica essencial pode parecer até commodity que eu vou falar, mas é servir e ajudar sempre as pessoas, sem perder os seus princípios. Se você continuar, se você fizer isso, você está sendo muito mais do que essencial. Você está sendo realmente essencialíssimo na vida, primeiro sua e depois das pessoas. Muito bem. É isso Respondi. aí. Muito. A ideia é sempre essa praticidade. Então, gente, se fez sentido para você, assim como fez para mim, coloque em prática e sente o que isso vai proporcionar aí na sua vida, né? Exatamente. Eu acho que é assim que tem que ser. Exatamente. Conhecimento a gente já tem um tanto, né? Mas consciência, que é o conhecimento aplicado, É outra coisa. é outra coisa. Então, que bom. É outra coisa. Muito bem, Moisés. Foi um prazer ter você aqui. vou dizer- Uma alegria. Vou dizer uma coisa, igual Roberto Carlos, são muitas emoções. São muitas emoções. Então, para acabar esse podcast com muita emoção, olha para essa câmera Ah, e deixa aquela frase impactante, essencial que você costuma compartilhar aí. primeiro agradecer a você por estar aqui e você que está aí, que esteve com a gente durante essa hora que a gente está conversando aqui. Eu só queria que você tirasse um minuto quando isso aqui acabar e você pensasse quem você realmente é nesse mundo e o que é que esse mundo precisa de você, aonde ele está precisando de você. Reflete sobre isso, vai lhe amadurecer e vai fazer você, inclusive, tomar decisões que você nunca imaginou, simplesmente porque você parou primeiro para pensar em você. Então, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E você tem que ser assim. Os outros, depois. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Mais um essencial, com dicas essenciais, e terminamos ele pensando, refletindo sobre o quão essencial é se ver como essencial. Beijo para vocês. Nos vemos no próximo Essencial Cast. Beijo.